Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Milagres do Livro de Mórmon. E nós hoje vamos falar sobre o milagre de Alma e Amaleque discernirem os pensamentos do povo. Podemos achar este relato em Alma 10, versículos 16 a 18, Alma 11, versículos 21 a 25 e Alma 12, versículos 3 e 7. O milagre. Alma e Amaleque estavam pregando ao povo de Amonia, quando os advogados daquela comunidade tentaram questionar Amaleque na tentativa de fazê-lo tropeçar ou encontrar qualquer contradição que pudessem em suas palavras. Esses homens eram instruídos em todas as artes e astúcias do povo. Alma 10, 16. Assim, eles empregaram essas habilidades corruptas na tentativa de desacreditar o ungido do Senhor. Havia um entre o povo de Amonia cujo nome era Zesrom. Dizia-se que ele era um dos mais peritos entre eles, versículo 15, no emprego de sofismas, e foi o primeiro a acusar Amaleque e Alma, versículo 31. Ao serem repetidamente desafiados, Deus deu a Amaleque e Alma a capacidade de conhecer o coração, os pensamentos e as intenções de seus inimigos, expondo assim seus desígnios malignos e evidenciando tanto a seus acusadores quanto a vários espectadores que o Espírito do Senhor estava realmente sobre seus servos. Panorama. Zesrom era advogado ou funcionário jurídico na cidade de Amonia. Um comentário referiu-se a ele de forma bastante irônica como o presidente da Ordem dos Advogados de Amonia. Em outras palavras, sua envergadura era inegável e suas habilidades incomparáveis. Ele discutiu com Alma e Amaleque, desafiando diversas de suas doutrinas, mas especialmente a divindade de Cristo. Seus argumentos e tentativas eram tão pervertidos que Amaleque o chamou de Filho do Inferno. Alma, capítulo 11, versículo 23. Ele tentou subornar Amaleque, oferecendo-lhe o equivalente ao salário de 42 dias de trabalho, se ele negasse a existência de um ser supremo. Alma, capítulo 11, versículo 3, versículos 5 a 15 e 22. Mas o missionário não se deixou seduzir. Mais tarde, ao ouvir o povo empregar seus próprios argumentos contra Alma e Amaleque, Zesrom percebeu as consequências de seu comportamento. Ele admitiu publicamente suas palavras e obras manipuladoras e abraçou os ensinamentos desses dois representantes do Senhor. Por isso, ele foi expulso de Amonia. Alma 14, 7. A certa altura ele ficou muito doente, aparentemente oprimido pela compreensão de suas iniquidades, mas foi milagrosamente curado por Alma. Alma 15, 11, que depois de curá-lo, também o batizou. 7 anos após seu batismo, o próprio Zesrom serviu missão. Alma 31, 6. Foi sugerido que a principal motivação daqueles que desafiaram Amaleque e Alma não foi a sua diferença em posições teológicas, mas, sim, o dinheiro. Se o que este profeta e seu companheiro missionário ensinaram fosse verdade, então estas coisas poriam fim às carreiras lucrativas dos advogados de Amonia. Assim, armados com toda a parafernália verbal do seu ofício, estes chamados defensores da verdade e da justiça começaram a questionar Amaleque sobre as coisas das quais ele havia testemunhado. Um comentário destacou a situação financeira de Amaleque no momento deste milagre. Alma 15, 16 nos informa que a conversão de Amaleque causou-lhe a perda de todo o seu ouro, prata e coisas preciosas, e também a perda de sua família e herança. Assim, a oferta de 6 ontis de prata, uma quantia de dinheiro muito considerável na época de Amaleque, teria sido consideravelmente atraente. No entanto, fiel como era, Amaleque não vacilou. As riquezas que ele procurava não eram deste mundo. Elementos simbólicos. Embora este milagre tenha inúmeras aplicações potenciais,
não é necessariamente forte no simbolismo padrão. O único componente óbvio da história que parece um arquétipo é o comportamento dos advogados de Amonia. Através do emprego de sofismas e devido ao seu desejo de usar a lei e os seus poderes, tanto a sua autoridade legal como os seus poderes de expressão, para obter ganhos, eles representam bem qualquer classe de cidadãos, dentro ou fora da igreja, que tenham éticas situacionais. Eles nos lembram daqueles que usam o seu poder de maneiras que são tecnicamente legais, mas, em última análise, imorais, e que, consequentemente, prejudicam a sociedade com os seus comportamentos. O fato de Zezron tremer excessivamente, Alma 12:7, ao ouvir o testemunho de Alma, nos lembra o significado simbólico tradicional por trás desse comportamento. Nas Escrituras, o tremor muitas vezes representa percepção e medo. Neste caso, a compreensão da culpa e o medo da condenação pendente. Alegoria e aplicação. Neste milagre de discernimento, Deus inspirou Amulek e Alma com dons que vão além dos seus. Eles sabiam coisas que não poderiam saber por si mesmos. O Senhor disse que ninguém, exceto Deus, conhece os pensamentos e intenções de nosso coração. Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 16. No entanto, como este milagre mostra, o Pai pode dar aos seus servos, se forem dignos, a capacidade de discernir os corações e as palavras de outros por quem eles têm mordomia. Este é um dos dons do Espírito. Doutrina e Convênios, 46, 27. Os bispos deveriam ter isso. Os presidentes de estaca deveriam ter isso. Mas o mesmo deveria acontecer com outros líderes da ala ou da estaca. É a maneira de Deus abençoar tanto os líderes, que têm mordomia, como aqueles para quem eles receberam a mordomia. Joseph Smith aconselhou: ore pelo elder presidente para que ele tenha esse dom. Na verdade, quem iria querer um bispo ou presidente de estaca que não tivesse esse dom? Quem iria querer alguém liderando jovens que não tivesse esse dom? Quem gostaria de ser liderado por um presidente de quórum ou presidente da sociedade de socorro que não buscasse esse dom? O profeta acrescentou o seguinte: é em vão tentar esconder um espírito mau dos olhos daqueles que são espirituais, pois ele se manifestará na fala e na escrita, bem como em todas as nossas outras condutas. Também é desnecessário fazer grandes pretensões quando o coração não está bem. O Senhor o exporá à vista de seus santos fiéis. Heber C. Kimball teve uma experiência que ilustra essa verdade. Enquanto era responsável pela casa de investiduras, enquanto o templo estava em processo de construção, Heber C. Kimball reuniu-se com um grupo que planejava entrar no templo para realizar ordenanças. Ele ficou impressionado com o fato de alguns não serem dignos de entrar no templo e sugeriu primeiro que, se algum presente não fosse digno, eles poderiam retirar-se. Ninguém respondeu. Ele disse que havia alguns presentes que não deveriam passar pelo templo por causa de indignidade, e ele desejava que eles saíssem para que o grupo pudesse prosseguir. Estavam todos quietos como a morte e ninguém se mexeu nem respondeu. Ele falou pela terceira vez, dizendo que havia 2 pessoas presentes que estavam em adultério e que, se não saíssem, ele chamaria seus nomes. 2 pessoas saíram e o grupo seguiu pelo templo. Deus dá esse dom aos líderes dignos e que buscam, e por meio desse dom, eles podem nos abençoar, mesmo em nossos pecados, porque Deus revelará a eles, e por meio deles, que precisa vir à tona. Ele fez isso por Amulek e Alma, e fará isso por nós. Satanás muitas vezes usa aquilo que é potencialmente bom como meio de gerar corrupção e pecado. Ele torce, distorce, perverte e tenta para que o bem seja usado para realizar seus desígnios malignos. Nesta narrativa milagrosa, vemos exatamente isso. O adversário de toda a justiça,
usa advogados que podem ter a capacidade de ser uma bênção para a sociedade como meio de corromper a sociedade. McConkie e Millet escreveram: um dos sinais de decadência moral, de apostasia e corrupção dentro de uma sociedade é a ênfase nos aspectos técnicos do direito. Isto acontece quando, para fazer avançar a sua causa, as pessoas procuram jogar a letra contra o espírito da lei e, na verdade, legalizar a chicana. Entre os puros de coração, as leis de Deus estão gravadas na alma. Elas são encontradas escritas nos semblantes e escritas nas partes internas. Entre os perversos, porém, a lei é um meio de realizar a manipulação dos outros. Tanto na antiguidade como nos nossos dias, os advogados que procuram defender a lei, que se esforçam para responsabilizar os que não têm lei, que se esforçam sinceramente para proteger os direitos de todos, estes prestam um serviço valioso e apreciado na sociedade. Por outro lado, quando os advogados se comprometem a gerar negócios para si próprios, incentivando o litígio em casos em que a paciência e a longanimidade seriam mais apropriadas, quando encobrem a verdade, quando as suas manipulações fazem com que os culpados não sejam levados à justiça, penalizando e punindo os inocentes, e quando empregam a feitiçaria das palavras ou o sofisma da palavra para enganar os incautos ou os que confiam, quando fazem tais coisas, tornam-se peões nas mãos do pai de todas as mentiras. Eles venderam suas almas. Amulek declarou a questão de forma simples. O fundamento da destruição deste povo está começando a ser lançado pela injustiça dos teus advogados e dos teus juízes. Versículo 27. Devido ao quão litigiosa a nossa sociedade se tornou, é evidente que a mesma coisa está acontecendo em nossos dias. A lei é usada de forma técnica para libertar os culpados e encher os bolsos dos corruptos. Embora este milagre certamente convide os advogados à introspecção, também exige que você e eu nos perguntemos até que ponto somos culpados de colocar a letra acima do espírito da lei, em qualquer aspecto das nossas vidas e relacionamentos. Alma alerta seus oponentes desonestos e manipuladores. Estás traçando planos para perverter os caminhos dos justos e fazer cair a ira de Deus sobre vossas cabeças até a destruição total deste povo. Alma, capítulo 10, versículo 18. Temos alguma razão para assumir, como sociedade, que seremos poupados de tais consequências se também permitirmos, ou, pior ainda, nutrirmos comportamentos desonestos e manipuladores? Qualquer sociedade que deixe de lado o pecado está condenada a ser consumida por ele. Se não defendermos aquilo que é certo, moral e verdadeiro, aquilo que é errado, imoral e falso, tornar-se-á a força governante na nossa sociedade. Zezron tentou forçar Amulek a responder certas perguntas e perguntou-lhe de forma bastante incisiva: você responderá às perguntas que eu lhe farei? Alma 11:21. A resposta de Amulek é instrutiva. Se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim, pois não direi nada que seja contrário ao Espírito do Senhor. Alma 11:22. Um comentário sobre esta passagem ofereceu a seguinte aplicação: aqueles chamados a falar e agir em nome do Senhor são cuidadosos em seu ministério. Eles não têm agenda própria, nem doutrinas favoritas, nem lições especiais que procurem apresentar de acordo com os caprichos do momento. Pelo contrário, esforçam-se sinceramente para estar em sintonia com aquele espírito que ensina e mostra à pessoa o que ela deve fazer em todos os momentos. Eles falam as palavras de Cristo, o que significa que falam pelo poder do Espírito Santo e, assim, tornam conhecido apenas aquilo que o Senhor teria tornado conhecido. Segundo Nef 32, 3-5. Assim, eles respondem apenas às perguntas que parecem apropriadas no momento e transmitem aquela porção da palavra. Alma 12, 9-11, Doutrina e Convênios, seção 71, versículo 1,
que é necessária para a edificação daqueles a quem servem. Este é um desafio para todos os líderes e professores da igreja, embora seja uma comissão de Deus para todos. Através da retidão pessoal e da preparação pessoal diária, podemos desenvolver a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Para que possamos pensar o que ele pensaria, dizer o que ele diria e fazer o que ele faria. Assim, nossas palavras e obras não são mais nossas. Elas são dele e são dirigidas pelo seu Espírito, permitindo-nos ser inspirados no exato momento e além de qualquer capacidade nossa. Através daqueles que procuraram este processo de desenvolvimento pessoal, Deus abençoará os seus outros filhos de formas bastante milagrosas. Este milagre lembra-nos a verdade. As perguntas não são, por si mesmas, erradas ou necessariamente infiéis. Inicialmente, Zesrom faz perguntas para armadilhar e sem nenhum propósito redentor ou sagrado. Mais tarde, porém, ele questiona porque deseja sinceramente compreender as coisas ensinadas pelos missionários. Como disse um comentarista, algo despertou em Zesrom, algo que ele não experimentou ou não reconheceu. Como resultado, ele abandona o papel de questionador para enganar e se torna um questionador para aprender. Fazer perguntas sobre a igreja, suas doutrinas, história ou ordenanças não é, por si só, um sinal de falta de fé. Algumas perguntas não são feitas com fé e, portanto, independentemente das respostas dadas, não receberão resposta ou resultado satisfatório. Outras, porém, quando questionadas com fé, podem servir para dissipar dúvidas ou confusão. O fator decisivo sempre será encontrado na intenção do questionador. Se o nosso coração estiver certo, fazer perguntas não é um ato de infidelidade.